E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. Quando você decide buscar seu próprio caminho, você não pode culpar ninguém, além de si mesmo, pelo seu fracasso. Sussurros do Coração foi um dos melhores filmes de anime que eu já vi nos últimos tempos. Um filme que não se trata de lutas intensas, grandes efeitos especiais e nem nada disso, mas é um filme que toca bem profundo nas mazelas vividas pelo ser humano quando o assunto é buscar seu próprio caminho. Nesse vídeo eu vou contar tudo o que eu aprendi com esse filme, e tentar destrinchar as mensagens ocultas e não tão ocultas que ele nos passa. E talvez você também possa aprender muito com as mensagens dessa produção. Bem, vamos lá. Pega a sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem. Podem ir para casa tomar café com leite. E não interfiram na luta. Sussurros do Coração é um filme de 1995 produzido pelo estúdio Ghibli, um estúdio de animações que tem umas produções bastante diferenciadas do que nós costumamos ver hoje em dia, trazendo obras com um teor mais leve e até mesmo infantil, mas que podem nos trazer grandes mensagens se ficarmos bem atentos aos detalhes. Até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, o filme está disponível na Netflix, que foi inclusive por onde eu assisti. Fora isso, desconheço outros meios de se assistir. Agora é hora de falar sobre o filme em si. E nesse vídeo vai ter spoilers, beleza? Então se você ainda não viu esse filme, quer assisti-lo e não curte assistir algo com spoiler, então é o momento de você deixar o vídeo. Mas eu já vou logo avisando que esse talvez seja o tipo de filme que seja bom você assistir já com spoiler, já que se você não for atento e pegar alguns detalhes singelos do filme, pode ficar um pouco desanimado enquanto assiste. E daqui a pouco eu explico por quê. Mas enfim, agora falando sobre o filme em si. Shizuko Tsukushima é uma menina adolescente que age um pouco diferente do que ela deveria ser. Uma menina que, diferente do que sua família ou a sociedade em geral exige dela, é bastante desconectada dos assuntos cotidianos do mundo. Shizuko recebe várias tarefas diárias que uma menina normalmente receberia, como lavar a louça, tirar a mesa do café da manhã e coisas assim. Mas ao contrário do que se espera, ela não se atenta a esses serviços, o que faz os outros terem dela uma visão de adolescente preguiçosa. Mas o problema de Shizuko não é exatamente a preguiça, é que ela é de fato diferente dos demais, e se atenta muito mais à sua própria imaginação, ao ponto de esquecer uma tarefa para perseguir um gato que entrou no trem, por exemplo, só por achar que aquilo renderia uma história interessante. Ela se fixa em encontrar uma pessoa chamada Seiji Yamasawa, que lia os mesmos livros que ela. E quando encontra Seiji, ela descobre que o menino tem um grande sonho, ser um grande violinista, ou ser um grande criador de violinos, algo assim. De todo modo, Shizuko se surpreende com a grande vontade de Seiji em perseguir seu sonho, e ele queria ir até para outro país para estudar isso. Quando descobre que Seiji tem uma ambição tão grande, Shizuko se sente muito mal, isso porque ela ainda não encontrou essa ambição toda dentro de si. Isso é muito interessante porque o filme passa muito bem esse sentimento de perdição da Shizuko. Como Shizuko, a protagonista, é uma adolescente perdida e sem foco em sua vida, sentimos isso por boa parte do filme, que também é um filme que parece ser sem foco e sem significado a princípio, o que inclusive me fez ter certo problema em assisti-lo pela primeira vez. Apesar disso, mesmo nesses momentos onde parece ser sem significado, ele nos dá muitas pistas sobre os anseios internos dos personagens, que parece o tempo todo buscarem algo que não conseguem encontrar. Mas essa inércia termina, como eu já disse, quando Shizuko descobre as ambições de Seiji e vê o quão sem ambição e significado sua vida era. E para não se sentir inferior a ele, ela decide seguir sua própria ambição. Ela quer escrever seu próprio romance, mas descobriria que as coisas não seriam tão fáceis assim. Em um momento do filme, o avô de Seiji, chamado Shiro, havia mostrado para Shizuko uma pedra bruta, cujo no interior havia uma joia. E ele explica sobre o difícil processo de lapidação daquela pedra bruta para encontrar aquela joia. Isso é uma metáfora com nós mesmos, onde temos que lapidar nosso interior para buscar aquilo que há de mais brilhante dentro de nós. Esse processo de lapidação é demorado, árduo, penoso e às vezes até mesmo imperfeito. Shizuko inicia uma súbita jornada de autoconhecimento, decidindo se isolar do mundo o máximo quanto pode para escrever seu romance, cometendo atos extremos como passar a noite sem dormir escrevendo e viajando em sua própria imaginação. Claro que isso causa muitas críticas vindas do mundo exterior, especialmente de sua irmã, que ao contrário de Shizuko, era uma daquelas que estava imersa em suas tarefas cotidianas. Isso também causa as preocupações nos pais de Shizuko, que estão preocupados sobre o, entre aspas, desleixo da filha com a escola,
E essa preocupação toda vem com um sermão do pai da menina, que a adverte que a partir do momento em que ela decidisse seguir seu próprio caminho, não poderia culpar a mais ninguém, além de si mesma, de seu fracasso. Após muito esforço, Shizuko finalmente entrega sua obra ao velho Shiro, que a lê. E após a ler, ele parabeniza a menina pelo bom trabalho. Mas Shizuko não acredita que foi um bom trabalho, apontando vários erros de sua própria história. Mas Shiro diz que está tudo bem, afinal, aquela é apenas a pedra bruta, que ainda há de ser lapidada. E para lapidar essa pedra, Shizuko terá muito tempo. Ao fim dessa jornada própria, Shizuko sente que descobriu muito sobre si mesma, e principalmente sobre o quanto ela precisa melhorar, mas decide que terá tempo para isso, e assim volta para sua vida cotidiana. Seiji também retorna do estrangeiro, relatando a ela que as coisas não foram tão boas quanto ele imaginou que seria, mas ainda assim ele não iria desistir. Ele concluiria os estudos e depois continuaria a melhorar. Uma mensagem clara da obra nos dizendo que temos tempo para lapidar nossa joia interior, e não precisamos atropelar todo o nosso caminho natural por causa disso. Seiji e Shizuko optam por ficar juntos, e juntos eles irão apoiar um ao outro e realizarem seus sonhos. E é claro que eu não poderia deixar de falar da música tema desse filme, Country Road, ou Estrada Rural. Falando de uma forma resumida, essa música principal do filme é uma paródia da música de John Denver, ou pelo menos eu acho que é dele. E o que eu entendi dessa música é que se trata de uma pessoa que está em uma difícil jornada, e essa pessoa está o tempo todo tentada a seguir por essa estrada rural, que levaria à sua cidade natal, um local de conforto e boas memórias, que aqui, em Sussurros do Coração, pode ser interpretado como a zona de conforto. Mas no fim da música, o protagonista da música diz que não pode voltar para lá, ele deve continuar seguindo seu próprio caminho. Pelo que eu entendi, a música de Sussurros no Coração quis trazer uma mensagem final diferente da música original. Enquanto a música original falava sobre o desejo intenso e melancólico de voltar para o seu local de origem, a música de Sussurros do Coração transmite um desejo igual de voltar para sua zona de conforto, mas era um desejo que não deveria ser seguido. Uma música perfeita para a temática desse filme, eu diria. Se eu fosse dar um bom resumo do significado de Sussurros do Coração, eu diria que é um filme que trata de encontrar seu próprio caminho, sobre descobrir o que você quer, aonde quer chegar e encontrar a força necessária para chegar, mas que também trata sobre as inseguranças que surgem nesse caminho, e sobretudo sobre o tempo natural e necessário que você deve se dar para alcançar esse caminho. Vendo esse filme, eu tenho a impressão que ele foi criado especialmente para retratar o caminho do artista, que muitas das vezes tem essa dificuldade em lapidar sua própria arte e sente grande ansiedade por isso, assim como também tem que passar pelos julgamentos que normalmente sofre, por muitas das vezes ter um estilo de comportamento um pouco mais interior e distante do que a sociedade espera. Mas acho que as lições gerais desse filme servem para todos nós, que em algum momento da vida vamos nos ver diante desses dilemas de descobrir nosso real caminho, seguir ou não esse caminho, e sobre as inseguranças que isso traz. Dando uma opinião final, acho que Sussurros do Coração é um filme muito competente no que ele quer passar, e apesar de ser um filme que pode ser compreendido como infantil ou infanto-juvenil por sua estética, pode acabar tocando até mesmo em dilemas de pessoas mais amadurecidas. Se você é o tipo de pessoa que curte uma produção cheia de metáforas, detalhes ocultos, reflexões um pouco mais profundas e uma boa trama romântica, eu acho que Sussurros do Coração é um bom filme para você, e que com certeza vai te trazer uma reflexão no mínimo interessante. E esse vídeo vai ficando por aqui, galera. Eu tive bastante dificuldade para fazer esse vídeo porque sempre sentia que não conseguia tocar tão profundamente em todas as mensagens passadas por esse filme. E até mesmo acho que se eu fizesse isso, esse vídeo poderia ficar meio grande demais. Sendo assim, eu realmente recomendo que vocês assistam e tirem suas próprias conclusões e lições sobre a obra. Obrigado por terem ficado até aqui e até a próxima, galera!